Neste vídeo eu vou te mostrar da melhor forma como você consegue ser o primeiro cliente. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque você não é gestor de tráfego quando você começa a estudar gestão de tráfego. Você não é gestor de tráfego quando você aprende sobre gestão de tráfego. Você não é gestor de tráfego quando você tem todo o conhecimento, você fez todos os cursos do mercado, mas quando você se torna gestor de tráfego, tá? Quando você tem o seu primeiro cliente de gestão de tráfego. E eu sei a dificuldade que é de muitas pessoas conseguir seu primeiro cliente. E eu consegui isso em menos de um mês, o meu primeiro cliente. Hoje eu atendo mais de 30 projetos. Mais de 30? Não, na verdade. Mais de 30? Não, na verdade. Quase 30. Talvez tenha diminuído um pouco que eu tive alguns churns. Mas eu atendo vários clientes, atendo vários projetos. E eu sei como fazer isso e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica até o final desse vídeo se você quer entender o que você precisa para conseguir seu primeiro cliente e sair desse vídeo com a certeza que a partir daqui você vai conseguir seu primeiro cliente, tá? E aí, antes de eu começar a entrar nessa parte com você aqui, eu quero falar pra você, se inscreve aqui no canal porque você vai acompanhar. Você pode ver que vai ter vídeo aqui sobre relatório com o cliente ao vivo comigo. Você vai ter vídeo aqui explicando como conseguir esse primeiro cliente. Eu vou fazer vídeo muitas das vezes prospectando junto com você. Vão ter vários conteúdos mostrando a minha jornada. Inclusive, o último vídeo que eu soltei foi um vídeo no qual eu falei quanto que eu faturo atualmente. Vou deixar o card aqui no final do vídeo para você assistir. Assista esse vídeo que você vai ver que o que eu tô te ensinando não é o que eu acho, mas eu tenho pele em risco, eu tô fazendo, eu tô gerando caixa, eu tô faturando grana. E por isso que eu tô vindo te trazer e te mostrar isso. Vamos lá. Como que a gente consegue o nosso primeiro cliente, tá? E aqui eu já quero quebrar uma coisa que tem dentro da sua cabeça, que é o quê? A maioria das pessoas acha que a partir do momento que você domina a parte técnica, entendi sobre gestão de tráfego, aprendi sobre gestão de tráfego, elas acham que elas se tornaram gestoras de tráfego. E eu nem tô sendo repetitivo aqui, porque o que eu tô falando é que você precisa aprender a dominar vendas também. Isso daqui anda junto. A maioria das pessoas, presta atenção, eu faço parte da comunidade Sobral de tráfego. Lá tem mais de 50 mil gestores de tráfego. O que eu vejo de post de pessoas falando assim, porque a gente tem uma comunidade lá no Facebook, e as pessoas falando assim: que dificuldade que eu tô tendo pra conseguir meu primeiro cliente, não consigo cliente, já tô meses aqui, não consigo. Acontece muito. Acontece, vocês não têm noção, é o que eu mais vejo na comunidade. As pessoas reclamando, até pessoas que já têm cliente reclamando que não conseguem novos clientes. E por que que isso acontece? Por um motivo simples e óbvio. Eles ainda não entenderam que essa daqui, ó, isso daqui é a melhor, presta atenção nisso, tá? É a melhor habilidade que você pode ter em qualquer profissão. Seja ela gestor de tráfego, seja ela social media, seja ela qualquer coisa do mundo. Você precisa aprender a dominar vendas e a gente vai falar disso daqui nesse vídeo. Então você precisa entender que dominar a parte técnica, entender de gestão de tráfego não é o suficiente. Você precisa junto dominar vendas. Porque se você só souber vendas e não souber gestão de tráfego, você vai conseguir vender, mas você não vai conseguir entregar o que você prometeu quando você vendeu para o cliente. E isso também é muito errado. Se você só souber parte técnica, você não consegue cliente, porque você precisa aprender a vender o seu serviço. Você pode ser o melhor, sabe aquela frase? Você não precisa, você não tem que ser apenas ser. Você também tem que parecer ser. Porque se você é um ótimo profissional, mas ninguém sabe disso, o mundo não se importa com você. Essa é a verdade. E é por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar aqui da parte técnica e eu vou falar o que você precisa dominar, justamente para que você aprenda de fato o que precisa aprender e se desenvolva nisso, tá? Vamos lá. Dominar a parte técnica. Primeira coisa, você precisa entender de base e de fundamentos. Você precisa sim entender o que é tráfego, você precisa sim entender qual que é o seu trabalho para o cliente. São coisas mais, vamos dizer, básicas, mais fundamentais, mas você precisa saber. Porque como você vai explicar para o cliente o que é o tráfego? O que você vai fazer para ele? Isso com certeza vai te atrapalhar na parte técnica, mas também vai te atrapalhar na parte de vendas. Então, primeira coisa é base e fundamento. Você saber o que é tráfego, como faz tráfego, quais são as diferentes formas de fazer tráfego, quais são as outras ferramentas, qual o objetivo do tráfego, o que são os leads, os potenciais clientes, o que são os números de cliques. Tudo isso
é base e fundamento. A gente aqui nem tá falando ainda das ferramentas. Isso daqui é o básico. Você saber o que é o público-alvo, você saber o que é persona. Isso tudo você precisa dominar. Primeiro, base e fundamentos. Começa por aqui. A maioria das pessoas vão lá, começam já a aprender Google Ads, Facebook Ads, aí não consegue nem saber o que é base. E aí, de verdade, se conversa ou vê alguns posts, até no LinkedIn, que você fala, cara, essa pessoa ela não entende do que ela tá falando. Tá falando cagada, tá falando asneira. Não sabe o que tá falando. Então, primeiro, estuda base e fundamentos. Não deixa de estudar isso. De verdade, estuda isso. Essas coisas simples que eu falei, que pode ser que pra você seja muito simples, tá? Pode ser. Mas isso é super importante e eu preciso falar pra todo mundo aqui. Segunda coisa, Google Ads. Aqui Google Ads, Facebook Ads e Google Tag Manager. Eu vou falar um pouco desses três, mas essa parte aqui de você ter o principal aqui para conseguir atender seu primeiro cliente, e eu vou falar sobre isso também no final. Eu tenho aqui um material, um produto que eu tô vendendo, que é um template. Nesse template, só você clicar aqui no link da descrição, você consegue ter acesso a basicamente tudo que você precisa para atender o cliente. Clica aqui que você vai ver o que tem nesse template e acredite em mim, por apenas R$37. Eu vou falar aqui o valor mesmo. Pode ser que depois suba? Pode ser. Mas apenas R$37 você tem acesso ao template, que me fez ir do 0 aos R$5.000 por mês. Então não perca essa oportunidade, vai no link da descrição e clica. Vê o vídeo da página de venda, se não fizer sentido pra você, se não for o momento, tudo bem também. Mas eu te garanto, com R$37 você vai ter tudo ali que você precisa, um checklist completo, com modelos de contrato, modelo de proposta comercial, modelos de público, quais são os tipos de público que você precisa ter, tudo, literalmente tudo. Continuando, Google Ads, você precisa dominar Google Ads. E aí aqui, se você estiver começando mesmo, e aí sim, você está com pressa para ter esse primeiro cliente, acontece que primeiro, às vezes você aprende Google Ads ou às vezes primeiro você aprende Facebook Ads. A maioria aprende Facebook Ads. Primeiro aconteceu isso comigo, mas logo em seguida eu aprendi Google Ads porque eu consegui, enfim, já vou explicar pra vocês o contexto, mas aprendi assim, quase que junto. Mas o Facebook Ads é mais simples, mais fácil, mais ali dinâmico para aprender. O Google Ads é um pouquinho mais complicado quando você está aprendendo, mas depois que você pega e entende de fato como funciona, é muito simples também. Então, você precisa dominar Google Ads. E aí, o que você precisa dominar de Google Ads, tá? Você precisa dominar, lembrando, base e fundamentos, mas você precisa entender a estrutura de anúncio ali, o que é basicamente uma campanha, o que é um grupo de anúncio, o que é os anúncios de fato, o que são os títulos, o que é a descrição, como você configura os públicos. Você precisa mexer. Eu tenho vídeos aqui, inclusive, onde eu também falo sobre isso, onde eu mostro sobre isso. Você pode procurar, você vai achar muito conteúdo aqui no canal. Explicando como fazer otimização e tudo mais. Você precisa dominar o Google Ads. Depois, Facebook Ads. Você também precisa dominar o Facebook Ads. Como criar público, como que você cria as campanhas, como que depois você mexe nos conjuntos de anúncio. Lembrando, o conjunto de anúncio do Facebook Ads é a mesma coisa que o grupo de anúncio do Google Ads. É aquela segunda camada. Se você não está entendendo nada, cara, assiste meus outros vídeos que vai ser melhor para você. Porque senão você vai ficar boiando. Mas é a mesma coisa. Então, você precisa dominar o Facebook Ads, criativos. Cara, uma das coisas principais, tá? No Google Ads tem mais coisa para você mexer lá. Mas no Facebook Ads, uma das coisas principais, são as duas coisas principais. É você fazer um ótimo criativo. E aí, como que você faz um criativo? Se você quer que eu faça um vídeo, coloca aqui nos comentários só sobre criativo. Cara, tem uma estrutura de criativo, onde você tem um gancho, você tem um corpo, você tem depoimento e você tem um CTA. Isso são as 4 principais coisas. Eu não vou explicar aqui, mas eu posso fazer um vídeo futuramente. Por isso que eu falei, se você não inscreveu, você está perdendo tempo, porque são essas 4 coisas. Se o vídeo ele for bem feito com essas 4 coisas, você já vai ter um criativo muito bom. Você nem precisa entender muito de edição. Com o básico, você já consegue, dominando esses 4 elementos, fazer um bom criativo. Depois, acertar no público. Então, você vai basicamente, para você dominar o Facebook Ads, óbvio que você vai ter que mexer na ferramenta, né? Não adianta, a pessoa quer aprender Google Ads sem mexer no Google Ads. Ficar só vendo o videozinho aqui não vai te ajudar muito. Você precisa assistir o vídeo, depois entrar no Google Ads e mexer.
Mesma coisa com o Facebook Ads. Assiste esse vídeo, depois entra no Facebook Ads e mexe, fuça. Vê meus vídeos de Facebook Ads ou de Google Ads e fuça depois. Você tem que aprender mexendo, não tem como. Você não aprende gestão de tráfego se você não mexer. É por isso que a gente estava falando justamente sobre conseguir esse primeiro cliente. Qual que é a função do seu primeiro cliente? Exatamente essa. Te fazer mexer na ferramenta. É muito mais provável que você vai mexer na ferramenta tendo um cliente. Como que você não mexe na ferramenta? Não tem como. Então o Facebook Ads é basicamente isso. Criar público, entender quais são os melhores públicos, otimizar os públicos e criativos. É basicamente isso. Você dominando isso, você consegue gerar resultado para os seus clientes. E por último, e um pouco mais complicado quando você está aprendendo, mas depois que você pega fica fácil também, é o Google Tag Manager. E o que é esse Google Tag Manager? Talvez você esteja aqui e nem sabe o que é isso, nem sabia que isso existia. Sabia que Google Ads e Facebook Ads existia, mas nem sabia que Google Tag Manager existia. Mas é muito simples também, tá? O que é o Google Tag Manager? Ele basicamente é a ferramenta que consegue conectar quando as pessoas, por exemplo, chegam no seu site. Vamos imaginar, tá? Eu fiz uma campanha para um cliente de oficina. Ele tem um site lá, uma landing page e tudo mais. Quando eu utilizo o Google Tag Manager tanto para criar ali as minhas ações de conversão no Google Ads e também utilizo ali para colocar o pixel e tudo mais no meu site, o que acontece? Quando a pessoa entrar no site ali da oficina, basicamente tem essas duas coisas que eu deixo aqui, essas duas extensões, que elas me mostram se tem ou não. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa página, aqui mostra que não tem pixel. O que é esse pixel? Se a pessoa entrasse no meu site da oficina e se eu tiver configurado esse Google Tag Manager, basicamente eu consigo capturar essa pessoa e depois aparecer para ela nos anúncios que eu estou fazendo lá no Facebook Ads. Então eu vou aparecer, imagina assim, a pessoa entrou no meu site, depois eu apareço para ela no Facebook e no Instagram. Por que isso é importante? Imagina assim, que você atende uma pessoa que tem dor no pé. Que eu estou dando um exemplo, tá? Um ortopedista, por exemplo. Você atende uma clínica de ortopedia e tudo mais, a pessoa tem dor no pé, ela precisa fazer alguma coisa e tudo mais. Ela entrou no seu site, procurou isso no Google primeiro, entrou no seu site. Porém, o que aconteceu? Essa pessoa ela simplesmente acabou precisando sair para buscar o filho na escola e acabou saindo do site. Capturou ela aqui com esse pixel. E justamente você depois vai aparecer para ela no Facebook e no Instagram e é muito provável que ela vai entrar em contato com você no WhatsApp. Tá? Então isso é muito importante. Aí também tem as tags do Google, isso daqui tem a ver com o Google Tag Manager, tá? Basicamente, é a mesma coisa, quando a pessoa entra num site, numa landing page, e ela clica aí, por exemplo, para ir no botão do WhatsApp. Como que o Google vai capturar e alimentar a inteligência dele para saber que esse é o tipo de público que você quer? Justamente você utilizando esse Google Tag Manager. Eu sei que tá meio abstrato, e aí não tem como eu não deixar abstrato, porque o principal foco desse vídeo não é esse, mas se você quiser procurar vídeo de pixel, tem vídeo de pixel aqui no canal, é só você ir procurar que você vai achar, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. Então, essa é a principal coisa primeiro, para você conseguir esse primeiro cliente. Você tem uma base técnica ali. E aí quando eu digo base técnica, tá? Entenda isso, por favor. Não é você ficar expert para depois procurar seu cliente, não, é você estar se desenvolvendo. Quando eu peguei meu primeiro cliente, eu não entendia de Google Ads. E eu não entendia muito de Facebook Ads, eu comecei a aprender na prática. E detalhe, eu gerei resultado pro meu primeiro cliente. Justamente porque eu não aceitei, não tá gerando resultado, não tá acontecendo tal coisa, tá tudo certo. Não é assim. E, de verdade, pra você que ficou até agora, fica até o final desse vídeo, porque quem acabou ficando só até agora, não vai ver essa parte principal que é dominar vendas. Porque, na minha percepção, isso daqui é o principal, tá? Não adianta nada você saber a parte técnica se você não domina vendas. Então fica até o final desse vídeo, senão você vai perder muito. E aí depois vai perder tempo e ficar se lascando, sendo que não precisa fazer isso. Então, isso daqui é a parte técnica. E como eu falei, não espera estar expert. Procura seu primeiro cliente enquanto você estuda, mas esteja estudando, esteja aprendendo, esteja colocando em prática. Fechei aqui dominar essa parte técnica. Agora a gente vai vir para essa parte de dominar vendas. Cara, por que você precisa dominar vendas? Tanto para você conseguir esse primeiro cliente, mas também para ajudar os seus clientes. Lembrando, você não é vendedor do seu cliente, mas o seu cliente de negócio local, principalmente, ele vai ficar com você se tiver vendas. Se você fizer ali um excelente trabalho de tráfego, o problema estiver nos vendedores dele, o problema estiver no atendimento dele e tudo mais, e você não conseguir de alguma forma ajudar ele, é muito provável que você vai perder esse cliente. Independente do seu bom trabalho, o cliente ele não quer saber. Você precisa entender isso, de verdade. Eu sei que você é gestor de tráfego e tudo mais, ou que você está se tornando gestor de tráfego, eu sou gestor de tráfego, mas você precisa entender que o que a gente vende é colocar dinheiro no bolso do cliente, a gente vende resultado.
A gente não vende campanha, a gente não vende Google Ads, Facebook Ads, a gente vende resultado, a gente vende vendas, a gente vende conseguir mais clientes. É isso que a gente vende e é isso que o cliente está se importando. Então você precisa dominar vendas, tanto para conseguir novo cliente, para conseguir também ajudar ele a vender mais, tá? Então é super importante. O que entra aqui na parte de dominar vendas, tá? Basicamente, primeira coisa, eu vou até adicionar uma coisa aqui que eu acho que é importante, tá? Isso daqui é importante. Eu vou até adicionar e vou colocar aqui, na verdade, em primeiro. Primeiro você precisa dominar essa parte comercial. O que é essa parte comercial, tá? Você entender, por exemplo, que vai chegar um funil, vai chegar um número de leads. Desse número de leads, o seu cliente vai, uma parte vai responder, o seu cliente, e outra parte, no caso, final, que vai fechar. Isso é com o seu cliente, e isso também é com você. Você vai falar com o número de pessoas para querer vender o seu serviço. Uma quantidade de pessoas vão te responder e uma outra quantidade vai fechar. Então é um funil que vai fechando, vai diminuindo o número dessas pessoas. Você precisa entender também que tem gatilhos, por exemplo. Gatilhos mentais. Então, por exemplo, usar escassez. Você precisa estudar sobre... que livro que eu leio? Armas de Persuasão. Lê esse livro que você vai aprender bastante coisas. Então você precisa entender essa parte primeiro comercial, que é uma parte mais de base e fundamento também. Daria até para colocar aqui, ó. Base e fundamentos da parte comercial. Você precisa ter isso. Como que você faz para estudar isso? Procura, cara. Você vai encontrar vários conteúdos sobre isso na internet. Depois, continuando. Fechar isso daqui. Continuando. Primeira coisa aí que muitas pessoas acabam não fazendo. Você vai vender o serviço antes de ir para longe, antes de procurar outros lugares, antes de fazer qualquer outra coisa. O que você vai fazer? Você vai vender o seu serviço para as pessoas que estão próximas, familiares, amigos e conhecidos. Todo mundo tem um conhecido, um amigo ou um familiar que tem um negócio local, principalmente. Que tem um salão de beleza, que tem uma barbearia, que tem, por exemplo, um pet shop, que tem uma clínica veterinária ou que tem uma sorveteria, não importa. Não importa. Todo mundo tem. E isso daqui, lembrando, é pra você primeiro aprender. Cara, você não sabe nada. Ou você tá aprendendo. Você precisa, sim, falar com essas pessoas. Falar numa boa. Vão ter muitos, já te aviso antes, tá? Pra não falar que eu não avisei. Vão ter várias pessoas que vão desmerecer seu trabalho, principalmente familiares, ou pessoas que dizem amigos, agora ele trabalha com a internet, agora ele trabalha no digital. Quantas vezes eu não ouvi isso antes de faturar o que eu faturo? Mas hoje eu faço mais dinheiro do que as pessoas que falaram isso. Então, esquece. As pessoas que não te apoiarem, as pessoas que ficarem enchendo o saco, tudo bem, faz parte. Mas, lembrando, você precisa falar com essas pessoas. E aí tem um pulo do gato que eu até coloquei aqui. Qual que é esse pulo do gato? Ele basicamente é o quê? É você oferecer esse serviço. E se você perceber que essa pessoa não vai conseguir te pagar, que ela não está interessada em te pagar, você oferece para ela o quê? O que você oferece para ela? Em fazer esse serviço por talvez 1 mês, ou 3 meses, ou 3 meses, de preferência 1 mês, tá? Vamos ter que colocar aqui 1 mês, para você também não ser escravo dessa pessoa. 1 mês de forma o quê? De forma gratuita, free. Isso mesmo. Mas eu vou ter que fazer, caramba, eu vou trabalhar 1 mês de graça. Cara, você trabalha 1 mês, primeiro que você não vai trabalhar de graça, você vai aprender. Que você ainda não tem esse conhecimento, lembrando, por isso que essa pessoa não confia em você. E você precisa aprender, então você vai trabalhar para essa pessoa primeiro para aprender, e depois que você trabalhar esse 1 mês, onde você vai aprender pra caramba, para utilizar até com outros clientes que você vai, ainda você vai, depois de 1 mês, fechar contrato com essa pessoa, se você der resultado. Então você não tem nada a perder aqui. Por isso que isso daqui é o pulo do gato. Meu primeiro cliente eu consegui assim, em 15 dias eu dei resultado para ele, e depois eu fechei o contrato, e inclusive é um dos meus maiores contratos hoje. Então faz muito sentido, por mais que não pareça, faz muito sentido, tá? Então faça isso. Lembrando, primeiro tenta vender e receber. Não conseguiu, usa o pulo do gato, se vira, dá um jeito, entendeu? Isso daqui primeiro,
a gente tá falando do que então? Familiares, amigos e conhecidos. Primeiro você vai fazer isso. Cara, não consegui. Tentei, mas tentei mesmo. Falei com um, falei com outro, mandei mensagem, liguei, fiz ligação, fui presencial, falei com várias pessoas da minha família, vários amigos e conhecidos e não consegui. O que você vai fazer então? Aí você vai precisar fazer prospecção. E aí, quais são os tipos de prospecção que tem, tá? Direct Instagram, WhatsApp, Cold Call, que é ligar. E aí, isso daqui é super importante você aprender. Cara, qual que é o melhor? Eu não posso te falar qual que é o melhor. Tem gente que tem resultado com direct do Instagram, tem gente que tem muito resultado com WhatsApp, tem gente que tem muito resultado em Cold Call. Qual é o mais importante? Você escolher um e colocar volume nisso. Colocar volume nisso. Aqui também tem pulo do gato. Qual que é o pulo do gato aqui? Posso te falar? O pulo do gato é você fazer isso de forma com volume. Cara, é aquele negócio. O que a maioria das pessoas fala: ah, eu prospectei e tudo mais e não consegui. Quantas pessoas você falou no WhatsApp? Ah, eu tô falando com 10 pessoas por dia. Cara, já pra te falar, se as pessoas ficam falando que você vai falar com 10 pessoas por dia e vai fechar, assim, só se for um milagre. Eu recomendo, minha recomendação, tá? E eu não tô te falando como um cara que nem os caras grandes são. Eu tô te falando de um cara que começou do zero e em 3 meses já fazia mais que 5 mil reais por mês com tráfego pago. E em 6 meses já fazia mais de 10 mil reais por mês com tráfego pago. Pelo menos 100 mensagens. Vai mandar mensagem no Instagram? Pelo menos 100 mensagens. Vai mandar mensagem no WhatsApp? Pelo menos 100 mensagens. Vai ligar? Pelo menos 100 ligações. Cara, não tem como resistir. A gente tá falando que você vai fazer isso 100 vezes todos os dias. De segunda a segunda. Se você tiver tempo, né? Cara, eu não tenho disponibilidade de fazer isso muito tempo. Cara, tá bom. Você vai precisar fazer isso no seu tempo livre. Mas você vai precisar fazer isso com volume. Não ficar procrastinando, não ficar se enganando, não ficar fingindo pra si mesmo. Então você precisa fazer isso. 100, não esquece. Qual que é o pulo do gato? 100 ligações, 100 mensagens no WhatsApp ou 100 mensagens no direct ali no Instagram. Precisa fazer isso com volume. O segredo da prospecção tá no volume. E aí, já pra te avisar, por que você tem que fazer com volume? Porque vão ter várias pessoas que você vai entrar em contato, não querem saber do seu serviço. Vão ter algumas que vão ter interesse. Dessas algumas que têm interesse, apenas algumas, pouquíssimas vão fechar. Esse é o funil. E bem-vindo ao jogo. Se você entender que você precisa fazer o que precisa ser feito e fazer com volume e que pouquíssimas pessoas vão fechar, você vai fazer muita grana. E eu não tô brincando, eu não tô falando o que eu acho, tá? Eu tenho certeza, você vai fazer muita grana. É por isso que a maioria das pessoas acham que dominando apenas isso daqui, elas vão fazer dinheiro. Sendo que a parte principal é essa daqui. E o que faz a pessoa que domina isso daqui fazer dinheiro, às vezes sendo muito pior que essa na parte técnica? Porque ela sabe vender. Então, domine a parte técnica, mas domine vendas. Porque senão você vai ser só mais um no mercado reclamando e falando que não consegue novo cliente. E eu tô aqui para te falar justamente isso. Cara, você consegue sim novos clientes. Você só precisa fazer isso daqui que eu te expliquei. Então, mais uma vez, para você que ficou até agora, no link da descrição tem um produto meu com um template ali onde tem tudo que você precisa para atender o seu primeiro cliente. Lá você consegue fazer o upsell. Eu não está pronto ainda, mas logo vai ficar, onde você consegue fazer o upsell ou comprar no OrderBump. Eu ainda não escolhi qual que eu vou colocar, mas para ter as aulas sobre cada uma daquelas coisas do checklist que você tem. Então você tem todos os modelos de contrato, de proposta comercial, tudo que você precisa lá. Só você clicar aqui e adquirir por apenas R$37. Então não perca tempo, porque depois pode aumentar o preço e a culpa não vai ser minha se você não adquiriu. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso é muito importante para que chegue para mais pessoas esse conteúdo.